Deus. Ô, doutor, aí ele falou comigo que o senhor hoje vai falar sobre... Peraí, deixa eu anotei aqui, porque eu não sei falar esse nome, não. Cadê? Osteopatia. Exato. O que é isso, mesmo. doutor? Fala com a gente. É dentro da fisioterapia que se estuda isso, doutor? Como é que é isso? Bom, gente, é o seguinte, apesar da osteopatia não ser uma ciência nova, ela foi criada em mais ou menos 1840. No Brasil, a primeira turma que nós tivemos deve ter na faixa de uns 25 anos. Nossa, né? então já tem um tempão que tá... Mas aí vinha o pessoal de fora do país, né, geralmente da Espanha, para dar o curso para os fisioterapeutas no Brasil. A osteopatia hoje, no Brasil, ela é uma especialidade da fisioterapia. Né? Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, existe a escola de medicina osteopática. Então, os médicos já saem formados como osteopatas também. É tipo assim, uma outra linha, né? Mas o que é isso, doutor? Bom, é interessante porque assim, a gente vive comentando isso, quase todos os módulos que a gente faz do curso, tipo assim, vamos criar um conceito de osteopatia, e é uma coisa bem complicada, porque a osteopatia é bem complexa. Mas a gente tentando resumir, a osteopatia seria uma metodologia, né, alguns chamam de filosofia de tratamento, baseada em ciência. Né? Então é muito estudo de anatomia, muito estudo de biomecânica, que é a mecânica do corpo, muito estudo de fisiologia, que é o funcionamento normal do corpo, porque você só vai saber o que está errado a partir do momento que você souber o que é certo. Tem né? que ter um parâmetro, então, né? Exatamente. E ela tem 4 leis básicas. Né? A primeira seria a estrutura governa a função, ou seja, a gente precisa de uma estrutura íntegra para que a função possa ocorrer. E quando a gente fala de estrutura, a gente não está falando só de osso e músculo, a gente está falando de fáscia, a gente está falando de tendão, a gente está falando de ligamento, está falando de vísceras, de crânio, né? A segunda lei seria a unidade do corpo, ou seja, hoje a gente vê cada vez mais, né, as especialidades fragmentando o corpo. Então você tem especialista de mão, especialista de cotovelo, especialista de ombro, mas a gente não pode esquecer que o corpo é interligado. E o que a gente vê muito na osteopatia é isso. Às vezes a pessoa ela tem um problema no ombro e a origem do problema está muito longe do ombro. Então você vai tratar o ombro e não vai ter um resultado favorável. Verdade. Né? A intenção seria sistêmica, né? Exatamente. Né? E a outra lei seria a lei da artéria, ou seja, uma estrutura só pode funcionar normalmente a partir do momento que ela esteja bem nutrida. Então, se ela tiver alguma falha de nutrição, vai dar problema. Né? E a outra lei seria a autocura, que é o seguinte, a gente sabe que o corpo é que tem capacidade de se curar. Sim. Então, eu falo assim, mas então você não vai usar remédio? Não, não tem nada disso. Os remédios, por exemplo, você tem remédios para você atacar certas células, ou bactérias, ou vírus, e você tem remédios para você estimular determinadas células do indivíduo para que elas possam fazer a sua função. Doutor Flávio, vê se eu entendi bem. Pensando na parte emocional, psicólogo e psiquiatra, se necessário, eles vão medicar, se necessário. Aqui na fisioterapia e na osteopatia, seria na mesma linha? Vocês vão identificar o que precisa e, se necessário, é que vai precisar de medicação ou não. Mais ou menos nessa linha? E, na verdade, sim. A gente gosta sempre de trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Né? Sim. Então, assim, a gente tem que deixar bem claro que a gente não vai resolver todos os problemas. Tá? A osteopatia ou qualquer especialidade da fisioterapia ou da medicina não é mágica. Entendeu? Não é matemático também, exatamente, né? Então, assim, a fisioterapia em si não prescreve medicamento, mas ela pode encaminhar para um determinado especialista que vai avaliar e prescrever a medicação correta. Por isso que você disse multidisciplinar. Exatamente. Né? Igual o psicólogo não pode medicar, ele encaminha para o psiquiatra. Isso. O osteopata, ele não pode medicar e ele indicaria para o médico daquela área ali para ajudar como equipe multidisciplinar. Seria isso? Exatamente, tá. E agora é curiosidade minha, tá? Daí, por que você escolheu a fisioterapia e depois ainda nichou mais ainda escolhendo osteopatia? Me fala, me mata essa curiosidade. Bom, gente, vou acabar entregando a idade aqui, mas assim, eu já tô... Esquenta não, doutor, aqui só entra nessa porta
No máximo 25 anos. Então Acima tá bom. disso, ninguém entra aqui, entendeu? Pois é, isso de formado. Só jovens. Só jovens talentos que entram aqui, doutor. Eu tenho... Esse cabelo branco aqui é porque a gente pinta o cabelo de branco. Estiloso. Bom, eu entrei na faculdade em 1992. Né? Então, quando eu fiz a fisioterapia, eu achei interessante, porque em Monlevade existia um fisioterapeuta, que era o Dr. Marco Antônio, e a minha avó na época estava fazendo um tratamento com ele. E eu, assim... Você ficou curioso, doutor? Na verdade, assim, meu irmão estudou no Cefet, né? Então, trazia os trabalhos em casa e eu adorava ajudá-lo. E eu achava que ia fazer engenharia. Mas aí, depois teve uma mudança grande nos planos aí. Mas aí eu fiz a fisioterapia, né? Eu sou formado na UFMG em 1997. Depois fiz a especialização em reabilitação musculoesquelética e esportiva, porque eu sempre gostei dessa área. Que bacana. Fiz em RPG também, que é de postura. E aí, mas o que acontece? Então, não desvalorizando o que eu fiz durante minha vida inteira, mas o que a gente percebeu era o seguinte, que a gente começava a tratar algumas pessoas, e aí você fazia 10, 20, 30, 40, 80 sessões. E a pessoa não melhorava do jeito que você gostaria. Ou então, ela melhorava e 2 meses depois ela chegava com outro pedido do médico para fazer a mesma coisa. Ou seja, a gente não estava atacando a causa do problema. E aí é que eu descobri a questão da osteopatia. Na verdade, eu sabia. Eu tenho um colega que trabalha comigo em Nova Era, que eu sou funcionário da Prefeitura de Nova Era. E como ele tem a formação no Rio, a osteopatia no Rio é muito forte. Então, vários colegas dele de turma eram osteopatas. E um dia ele me colocou para conversar com um amigo dele que era osteopata e monitor da escola. Eu faço na Escola de Osteopatia de Madrid, que é uma das mais conceituadas do mundo, né? Então, aí eu conversei com ele e falei, não, é isso que eu quero. Aí você encantou da área. Mas eu não sabia que era tão difícil. Complexo demais, mas né? é muito interessante, os resultados são maravilhosos. Igual eu falei, não é mágico, porque eu acho que a gente tem que deixar isso claro. Sim, eu acho que muita gente faz propaganda. Se você está com um problema tal, nos procure que nós vamos resolver. Nem sempre é assim que funciona, tá, gente? Deixar bem claro isso. Mas que é muito interessante, Lembrando que a área da saúde, os resultados e os processos não são matemáticos, né? Exatamente. A gente entende isso e eu espero que os ouvintes também entendam isso quando for procurar ajuda de um fisioterapeuta, de um osteopata. Acertei, doutor? Acertou. Opa! Parabéns! Você vai estar buscando o melhor para assistir, para resolver seu problema, mas também seja claro com o que você está passando. Tenta munir o profissional que for te atender com o máximo de informação, né, doutor Flávio? Porque a gente, como paciente, vai te procurar por uma demanda pontual. Mas lembrando que, igual ele disse, a complexidade envolve muita coisa. Então, eu preciso te falar mais do que aquilo. Se eu estou procurando, por exemplo, uma dor na perna, eu tenho que falar, eu senti essa dor na perna mais ou menos fazendo isso ou aquilo, né, doutor? Mais ou menos nessa linha. Para você construir o que pode estar gerando aquilo, né? Porque, assim, para a gente explicar mais ou menos como é que funciona a osteopatia, até foi perguntado assim, qual que seria a diferença básica entre osteopatia e quiropraxia ou outras especialidades da fisioterapia. Bom, da fisioterapia tradicional eu posso falar porque eu sou fisioterapeuta. Da quiropraxia, eu não tenho informação em quiropraxia, seria até antiético eu falar alguma coisa que eu não conheço. Isso aí, doutor, como é que é o nome que você falou? Quiropraxia. É aquele negócio que faz estala tudo? Exatamente. Um tratamento muito estrutural, mas assim, aí eu não vou entrar em briga com os quiropratas. Mas o que é o seguinte, o osteopata também manipula. A gente manipula também faz o que o povo fala que estala? Do mesmo jeito que o quiroprata. Só que nós temos uma preocupação muito grande com outras coisas. Eu não estou falando que o quiroprata não tenha. Mas, por exemplo, nossa formação são 5 anos. Então, assim, a gente se preocupa muito com questão de fáscia. Por exemplo, para quem não sabe o que é fáscia, toda vez que você compra uma carne, que você corta, que você tem aquela pelinha meio transparente. A nossa colunista Marília Rafaela, ela explicou, eu achei que era face. Fáscia. Fáscia. Tipo aquela pelinha do frango que puxa na película. Aquilo ali, para que serve a fáscia?
Tem várias funções. Sim. Tem inclusive função imunológica na face, né? Eu achei que era para jogar fora. Na hora de comer, sim. Mas a face, ela permite o deslizamento de um tecido sobre o outro. Ele isola certos compartimentos. Então, por exemplo, quando você tem uma infecção numa parte, a fáscia impede Ela é que a infecção vá para outro segmento. Olha. Pelas fáscias passam nervos, vasos. Então, a face é de extrema importância para o nosso corpo. E não é uma coisa, talvez, muito valorizada na fisioterapia em geral. A gente se preocupa muito com víscera, entendeu? Então, assim... Para quem está ouvindo, o que são vísceras? São os órgãos internos. Então, se a gente pensar, por exemplo, que uma dor no ombro direito pode ser causado por um problema de fígado, muita gente vai pensar, não, tem nada a ver. E tem. Uma dor no ombro esquerdo por um problema de estômago, né? Uma dor na lombar por um problema de intestino, ou de útero, ou de ovário. Então, assim... Então você tem um trabalho investigativo, hein, doutor? Exatamente. Aí nós temos as questões do crânio também, muitas disfunções do crânio, né? Talvez vocês já devam ter ouvido falar do nenenzinho lá que nasce, e o formato do crânio é mais ou menos assimétrico, e isso pode futuramente trazer várias repercussões. Inclusive, nós temos módulos de pediatria, para tratar só de crianças, né? De 0 a 6 meses, principalmente. Então, assim, é uma coisa bem complexa. Para a gente, na osteopatia, o mais importante é a avaliação. Para você ser mais assertivo no seu diagnóstico e no seu tratamento. Sim. Então, por isso que um osteopata, ele não vai sair manipulando a pessoa, manipulando está lá, tá, gente? A pessoa do pé até a cabeça. Não vai fazer isso. Entendeu? E muitas vezes não vai manipular, porque nem tudo é manipulação. Então, por exemplo, eu acho um problema no ombro. Eu não vou chegar lá e fazer uma técnica para o ombro. Eu vou acabar de investigar. Porque às vezes a origem do problema é lá no pé. Uma pessoa que sofreu entorse há anos atrás e agora está trazendo. Repercute. Isso. Eu não vou ficar falando aqui a questão de relação anatômica, porque acho que não vem ao caso. Mas para um paciente que quiser saber, eu posso explicar a relação. Por que o entorse do tornozelo chega numa dor lá no ombro. E aí você explica pontualmente para cada um. E aí o que eu vou fazer? Vou tratar o pé dele. E o ombro vai melhorar. Entendi. Olha, que Ô, doutor, o incrível. senhor atende aonde? Bom, atualmente eu sou fisioterapeuta da Prefeitura de Nova Era, eu fico lá toda manhã, e agora eu montei um consultório. Eu tinha uma clínica, inclusive na MedCenter, né, ficamos lá há alguns anos, mas por essa mudança de pensamento, agora eu abri um consultório e só trabalho com a osteopatia. De fisioterapeuta, Isso. agora você está direcionando para a osteopatia, que no Brasil é uma área da Isso, fisioterapia. e eu atendo hoje no Laboratório Carlos Chagas Novo, né, que eles abriram salas, vão ter várias especialidades médicas lá também. Entendi. Show de bola. Infelizmente nosso tempo acabou, já tá porque é assim mesmo, doutor. Passa muito rápido, né? Todo mundo que vem aqui, a gente fica um pouquinho nervoso, achando, nossa, será que vai dar tempo? Aí começa a falar quando já acabou o tempo. Normal. Doutor, muito obrigado, rico. Eu aprendi, eu não sabia o que era isso. E creio que assim ajudou muita gente no dia de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Com certeza. Bom, Obrigada, eu que agradeço a participação. E só para complementar o que a Ione falou, é o seguinte, quando ela falou do paciente não chegar lá e querer uma mágica, é isso, a participação do paciente em qualquer processo de reabilitação é fundamental. E eu falei com ela que a gente tem um tripé para a boa saúde, que é sono, alimentação e atividade física. Da outra pauta, viu, Ricardo? Tem que dormir Isso bem, aqui é um tem que assunto alimentar que ele bem. frisou bastante. Isso, e tem que Se ele fazer atividade aceitar nosso física. convite, pode voltar, Com hein, certeza. doutor? Vamos sim. Muito obrigado pela sua participação. Gente, coluna sensacional, né? Muito boa. O programa hoje está demais, viu? Ó, queria falar para você que está mandando mensagem para a gente. Olha, gente, tem gente que já mandou mais de 50 mensagens. É isso aí. Senta o dedo no seu smartphone aí e manda o WhatsApp para a Rádio Alternativa. E você que está ouvindo agora, chegou agora, você está perdendo, meu amigo, minha amiga.